há somente uma porta larga, há uma só, e essa é o mundo. Mas há várias portas estreitas falsas. Você sabia disso? Há uma porta larga, que nós entendemos ser o mundo, ser o sistema do mundo, ser a vida que o homem segue conforme a sua própria vontade. Mas há várias outras portas que aparentam ser estreitas, mas não são, são falsos caminhos de salvação. São falsos caminhos estreitos, que muitas das vezes o homem entra nesse caminho e pensa estar no caminho certo, mas não está. Está completamente fora dos propósitos de Deus. São falsos caminhos estreitos, falsos caminhos de salvação. E você deve aprender a identificar quais são esses caminhos que podem parecer ser bom, mas que não são os caminhos do propósito de Deus para a sua vida. Esse momento é o melhor momento do programa, é o momento da palavra de Deus. Gostaria de pedir aqui, se o Vitor puder vir aqui comigo pegar o meu celular para mim. Vitor, você pode vir aqui receber enquanto eu posso pedir aos nossos amigos que acompanhem. Muito obrigado a todos que enviaram seus pedidos de alô, seus pedidos de oração, viu? Que Deus abençoe a vida de todos e obrigado por estarem acompanhando ao programa. Se você tem uma Bíblia em casa, aproveite para pegá-la. A Bíblia não é para ela ficar lá em cima da estante aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto religioso, não. A Bíblia é que nem um remédio. Ela só faz efeito se você provar desse remédio. É que nem uma fruta, você só sabe o gosto dessa fruta se você experimentar. Você não pode receber o que ela tem para você se você não buscá-la, se você não ler. A Bíblia nos ensina que a verdade tem poder de libertar o homem. E essa verdade você encontra na palavra de Deus. Amém? Então pega a sua Bíblia comigo agora e abra no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 3. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 3. A Bíblia ensina que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, se você puder ir rapidinho, eu dou um rápido tempo para você achar a sua Bíblia, encontrar e participar comigo. Amém? Nós temos aí, para colocar aqui, Vitor, para as pessoas lerem? Não? Ok, mas eu vou ler aqui para você e você vai acompanhar. Então vamos lá? Mateus, capítulo de número 7, versículo 13. Está escrito assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Amém? Que palavra maravilhosa, não é isso? Eu estarei falando aqui nesse dia para você sobre as falsas portas estreitas. Isso mesmo, as portas estreitas falsas e o caminho falso de salvação. Vamos começar nesse momento dizendo a você que Jesus aqui dá uma descrição para as pessoas que estavam ouvindo ele do caminho pelo qual elas deveriam seguir e que levariam ao lugar certo. Nós entendemos que hoje o ser humano, ele vive em um mundo onde muitos caminhos lhe são apresentados, muitas portas lhe são apresentadas e muitas respostas aparentes são apresentadas para eles. Mas na verdade o ser humano vive em uma confusão interior, se perguntando qual é o propósito da minha vida, para onde realmente eu devo olhar, qual é o caminho verdadeiro, para onde eu devo realmente caminhar. Essa confusão interior e que muitas das vezes faz o ser humano buscar respostas longe do lugar verdadeiro ou fora do propósito real que Deus tem para ele. Leva ele muitas das vezes, na verdade, leva-o ao grande abismo da perdição. Mas eu quero chamar a sua atenção e apresentar para você como você pode identificar hoje a porta estreita, o caminho certo para você poder entrar. E pode identificar também quais são as portas falsas, que você não pode entrar. São portas que às vezes apresentam até uma certa resposta para a sua vida, mas que no fundo são caminhos de morte. A Bíblia ensina que há caminhos que parecem aos olhos do homem ser bom, mas no final levam à morte.
E você deve aprender a identificar quais são esses caminhos que podem parecer ser bom, mas que não são os caminhos do propósito de Deus para a sua vida. Vamos aqui entender algo muito interessante nesse versículo. Veja que Jesus disse que o caminho, há dois tipos de caminho, né? E há dois tipos de porta. Há o caminho largo e há o caminho estreito. Jesus não disse que existe um meio termo. Ele disse que só há dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Ele disse também que existem duas portas. A porta estreita e a porta larga. Agora eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. É que há somente uma porta larga. Há uma só. E essa é o mundo. Mas há várias portas estreitas falsas. Você sabia disso? Há uma porta larga, que nós entendemos ser o mundo, ser o sistema do mundo, ser a vida que o homem segue conforme a sua própria vontade. Mas há várias outras portas que aparentam ser estreitas, mas não são. São falsos caminhos de salvação. São falsos caminhos estreitos, que muitas das vezes o homem entra nesse caminho e pensa estar no caminho certo, mas não está. Está completamente fora dos propósitos de Deus. São falsos caminhos estreitos, falsos caminhos de salvação. A Bíblia nos ensina que o povo de Israel foi tirado do Egito para ser encaminhado por Deus até a terra de Canaã, que era a promessa de Deus para aquele povo. Mas só que o povo vivia em constante murmuração, constante desobediência, vivia em constante desvio dos caminhos de Deus. Então eles estavam no caminho, em direção à terra prometida, só que eles estavam fora do propósito de Deus. Há uma grande possibilidade de você estar no caminho, mas estar fora do propósito de Deus, mas estar fora da vontade do Senhor. Israel é um exemplo disso, de um povo que estava em direção a algo que Deus tinha para eles, mas era um povo que estava longe da cruz, tentando cada dia mais, se afastando cada dia mais e tentando criar para eles mesmos outros sistemas pelos quais eles poderiam ser salvos e santificados. Não lhe assusta uma pergunta que eu posso lhe fazer? Não lhe assusta o entendimento de que você possa estar em uma igreja e não em Cristo? Isso não lhe... Você já parou para fazer essa pergunta? Jesus disse que não basta apenas pensar estar nele, é necessário que a palavra dele esteja em você. Quando ele declarou aos discípulos: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Significando que não basta apenas uma confissão dos lábios, da língua, de que você crê em Deus, de que você acredita em Deus. A palavra dele tem que estar em você. Isso significa que talvez você possa estar em um caminho aparentemente estreito, mas que não é o caminho que realmente Deus, ou o propósito que Deus tem para você. Existe uma grande pergunta e um grande engano diante das pessoas. Muitas pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é um grande engano segundo a Bíblia. Por quê? Em parte é verdade, mas em outra parte é falso. E qual é a parte da verdade? Sim, todos os caminhos levam a Deus como juiz, ou seja, todos irão prestar contas diante de Deus no dia. Todos irão estar diante do grande juiz que há de julgar as nações, os povos e as línguas. Enfim, todos os caminhos irão levar a ele como juiz, mas só há um caminho que leva a Deus como Pai. E esse caminho, ele andou entre nós, fez milagres, se encarnou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o único caminho que leva o homem a Deus como Pai, a Deus como Salvador. Todos os caminhos levam o homem no sentido de juízo, todos serão julgados, mas só há um caminho que leva o homem no sentido da redenção. E esse caminho é o Filho de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina assim, e nós precisamos atentar para estas questões. Jesus disse certa vez que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que Jesus declara aqui portas no plural, dizendo que o inferno não tem uma porta, ele tem várias portas. Isso significa
que o diabo, ele não aparece, não se apresenta muitas das vezes como aquela caricatura artística, com chifres, com um tridente. Não. Ele se apresenta de várias formas, porque o inferno ele não tem apenas uma porta, ele tem várias. Ele se apresenta por trás de ideologias, ele se apresenta por trás de facetas econômicas, ele se apresenta por trás de algo aparentemente religioso e de boas obras. Ele sabe se apresentar de forma falsa e aparentemente boa, e se apresentar muitas das vezes com uma porta que parece ser estreita, mas na verdade o seu final é largo e destruidor. Temos que entender e atentar e ter discernimento na palavra de Deus para podermos entendermos isso. Porque embora um só caminho largo, há várias portas estreitas, falsas, e você tem que encontrar a verdadeira. É interessante nós entendermos aqui que Jesus, olha só, no versículo 14, ele diz assim, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, poucos são os que a encontram. Veja que Jesus ele coloca aqui a palavra encontrar e não entrar. Por que ele usou a palavra poucos são os que encontram essa porta e não poucos os que são os que entram por essa porta? Porque essa porta tem que ser encontrada. Essa porta, há vários caminhos falsos de salvação e você tem que encontrar o verdadeiro. E como é que eu faço, irmão Léo, para me encontrar o caminho verdadeiro? A porta estreita. Eu vou dar aqui 2 chaves bíblicas para você encontrar a porta estreita. Primeira chave é: avalie o fundamento. Avalie o fundamento daquilo pelo qual você está crendo, ou do caminho pelo qual você está seguindo, ou da porta pela qual você está entrando. Avalie qual é o fundamento disso. Como assim, irmão Léo? Jesus Cristo, certa vez, disse assim, que o homem que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia, na rocha, na verdade. Quando vem o vento, a casa permanece porque está construída na rocha. Ela tem o seu fundamento na rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a alguém que constrói a sua casa na areia. Quando vêm as tempestades e os ventos e a água vêm, a casa não tem fundamento e logo se desfaz. Qual é o fundamento pelo qual eu quero apresentar a você nesse dia? Eu quero dizer a você que esse fundamento, porque nós devemos entender que há várias religiões, há vários aparentemente fundamentos, mas você consegue encontrar o caminho estreito através de um relacionamento com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que ela é luz para o nosso caminho, para podermos enxergar. É a lâmpada para os nossos pés. Através de um relacionamento com a palavra de Deus, você consegue avaliar se o fundamento que você está, o caminho pelo qual você está andando, é o caminho da palavra de Deus. Você está me entendendo? Tenha um relacionamento com a Bíblia Sagrada. Tenha um relacionamento com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se você não conhecer, não tiver um relacionamento com essa palavra, vão apresentar a você vários caminhos e talvez você irá caminhar por eles. Mas se você conhecer a palavra, você vai poder avaliar se o caminho pelo qual você está andando é o caminho que Cristo deixou. É o caminho que Cristo deu a você. É através da palavra de Deus. O fundamento do caminho que Cristo nos deixou tem a palavra de Deus como centro. Ele disse, se aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, constrói a casa na rocha. Então, se você ter um relacionamento com a palavra de Deus, você vai entender se o caminho que você está andando tem as Escrituras. Se ela não tem fundamentos humanos, se não tem leis humanas, tradições humanas, mas se o caminho pelo qual você está andando está baseado na palavra de Deus. E para terminar, como você pode descobrir uma porta estreita? Avalie se o fundamento central é Cristo, a pessoa de Jesus. Paulo disse que o fundamento já foi posto. E esse fundamento é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Ele está no centro. Qualquer movimento, qualquer caminho que não tenha Cristo como centro, é um caminho falso.
Qualquer movimento que não tenha Cristo como o único mediador, que não tenha Cristo como aquele que traz a expiação dos nossos pecados, como o único sacerdote, ele é um caminho falso. Porque o caminho verdadeiro tem Cristo como centro. Se Cristo estiver no centro da sua vida, esse é o caminho verdadeiro. Eu quero dizer a você que Deus tem que estar no caminho e no centro da minha e da sua vida. Tem que estar completamente em nossos corações. Muitas igrejas têm pecado por ter tentado tirar esse fundamento, o centro que é Jesus. Tem tentado criar outros métodos dos homens serem salvos. Criar outras formas dos homens serem alcançados e santificados pelo Evangelho. Mas só há um caminho e só há um fundamento. E esse fundamento é Cristo, o Filho de Deus. E eu digo a você, qualquer caminho que substitua Cristo, o único mediador, o único sacerdote, o único intercessor e o único salvador por outras coisas, não é o caminho de Deus para você. Querido, eu digo a você que quando o homem tenta substituir a obra, o que está no centro da obra de Deus, ele está no caminho errado. Mas eu digo a você que no centro da obra de Deus em sua vida, coloque Cristo. Coloque a palavra de Deus. Como você pode descobrir o caminho certo? Primeiro, avalie pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai iluminar o seu caminho, mostrar por onde você está andando. Conheça a Bíblia, tenha relacionamento com ela. Seja um com a palavra de Deus. Se alimente através dela. E aí você vai saber por onde você está caminhando. E segundo, qualquer caminho que não tenha Cristo como centro é um caminho falso de salvação. É uma porta estreita falsa. Olhe para onde você está andando. E a partir de hoje, se você quer que Cristo seja o centro da sua vida, abra o seu coração, permita que Ele possa entrar e trazer redenção, salvação e perdão para os seus pecados. Arrependa-se e se volte completamente para o Rei da Glória e deixe o Espírito Santo penetrar na tua vida e te trazer uma vida de verdade, uma vida verdadeira, uma vida abundante, em nome de Jesus. Eu quero apresentar em oração agora a sua vida, se você está se entregando a Jesus, seja onde quer que seja, ou então se você pediu oração por nós aqui, quero orar por você. Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te apresento cada pessoa que ouviu a tua palavra, cada pessoa que nos acompanhou nesse dia. Que o Senhor venha a ser engrandecido, que o Senhor venha a ser glorificado. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que ouvir a tua palavra possa ser guiada à porta estreita verdadeira, aquela que não é falsa, mas aquela que leva à vida eterna. A tua palavra nos ensina a examinar as Escrituras, porque nelas você encontra a vida eterna. Então, meu Deus, que todos ali possam ser tocados, abençoados de forma especial. Toca, transforma e levanta. E faz uma obra grandiosa na vida de todos. No nome de Jesus, eu peço pela vida de cada pessoa que enviou o seu pedido de oração, Pai. Esta mulher, Senhor, que pediu oração pela sua família, não deixa de forma alguma o inimigo desfazer, Papai amado, mas invalida a ação do inimigo. A tua palavra nos ensina que o Senhor deseja paz dentro da nossa casa. Também por este irmão, Senhor Deus, que apresentou seus parentes que estão doentes, sua mulher que tem problema de pressão, a todos os outros que estão enfrentando problemas de saúde. Senhor, tu podes ir aonde o homem não consegue ir, tocar aonde o homem não consegue tocar. Então toca, cura, transforma, restaura, muda em nome de Jesus. Faz uma obra poderosa na vida dessa pessoa. Eu concordo em fé com ela, em nome de Jesus, e declaro no mundo espiritual a vitória dela para a glória do teu nome, por meio de Cristo e sua obra poderosa na cruz. Em nome de Jesus eu oro. Te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus.